É bom louvar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus e cantar louvores ao Senhor. E cantando esses louvores ao Senhor nosso Deus também, podendo declarar a nossa fé e pedir também ao Senhor pelas nossas necessidades e aquilo que nós sonhamos e que nós queremos, né? E é tão gostoso entoar esse cântico, né? E pedir pela minha família, né? A nossa família no altar do Senhor, o nosso Deus, porque é tão preciosa, né? Essa nossa família é o bem maior que nós recebemos do Senhor, é um presente de Deus. E o tema para este mês de maio, né, nós sempre deixamos para falar sobre a família, né? E hoje nós queremos falar do início, né, da família, que é o casamento, né? Essa instituição do nosso Deus, essa instituição criada pelo Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, do verso 18 ao verso de número 24. Gênesis, capítulo de número 2, do 18 ao 24. Assim como você está sentado, mas com bastante reverência, prestando atenção naquilo que você está lendo, ou se você não estiver lendo, naquilo que você vai ouvir agora, que possa penetrar a sua mente e também o seu coração, e que você possa aprender da palavra do Senhor, nosso Deus, nessa noite e ser edificado. Versículo 18, assim está registrado: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair sobre um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai, mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Senhor, é a tua palavra. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, o nosso tema, e é como de praxe todo ano, né? Ministrarmos sobre a família durante esse mês. A família, né, segundo a sociedade, a célula máter, né? Sem ela, o ser humano deixaria de existir. Sem ela, o ser humano terminaria. Neste tempo em que nós estamos vivendo, amados irmãos, existe uma guerra muito grande declarada contra a família. E é interessante como nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande, né, de nos acostumar, tanto com as coisas ruins, quanto com as coisas boas. Nos acostumamos, às vezes, com aquilo que até nos contraria, e até mesmo com aquilo que contraria a palavra do Senhor nosso Deus, nós acabamos, muitas vezes, cedendo, e nos acostumamos com isso, né? Mas precisamos entender que essas coisas, né, uma hora ou outra, vai trazer sérias consequências para a nossa vida. É igual a história, né, do rato lá na fazenda, né? E o fazendeiro comprou uma ratoeira e ele ficou sabendo. Então o rato foi lá conversar com a galinha e falou para a galinha: ó, o fazendeiro comprou uma ratoeira, agora minha vida está complicada. A galinha falou assim: o problema é seu, né? Eu sou alimentado aqui todos os dias, põe os ovos aqui, e eu estou vivendo aqui em paz. Esse problema é seu. Aí então, o rato desesperado, encontrou apoio ali, né? Foi conversar com o porco. Foi lá no chiqueiro conversar com o porco. A resposta foi a mesma: o problema é seu. Não tem nada a ver com isso, né?
pegou, foi comprado uma ratoeira. Eu não sou rato, né? Aí então, decepcionado com o porco, ele foi conversar com a vaca. Ele falou: dona vaca, olha, acontece o seguinte, o fazendeiro comprou uma ratoeira. O que eu tenho com a ratoeira? Não tem nada a ver com a ratoeira. O problema é seu. E o fazendeiro então armou aquela ratoeira. Durante a noite, uma cobra foi pega na ratoeira. A mulher do fazendeiro, ouvindo o barulho, saiu rapidamente para ver o que estava acontecendo, o que tinha pego. Quando chegou lá, a cobra picou a mulher, esposa do fazendeiro. Aí, naquele momento difícil, a mulher ficou muito doente, cama. Aí então, disseram: olha, a pessoa fica doente, é bom fazer um caldo, né, de galinha para fortalecer a pessoa. Aí foi lá, mataram a galinha e fizeram um caldo para alimentar aquela pobre mulher, né? Mas, infelizmente, com todo o tratamento que ela recebeu e com o caldo de galinha não ficou boa. Ela foi internada, foi para o hospital. Aí então, veio muitas pessoas para visitar. Aí o fazendeiro falou assim: ó, mata o porco, faz comida para o povo precisa comer. Aí o porco morreu para alimentar aquelas pessoas que estavam visitando ali. Mas, infelizmente, a mulher não resistiu, ela morreu. E aí então, eram todos familiares de longe e tudo mais, no funeral daquela mulher. Ele falou: não tem jeito agora, tem que matar a vaca, né? Porque tem que alimentar todo esse povo. Amados irmãos, moral da história é: nunca diga, problema não é meu. Porque muitas vezes você pode estar envolvido aí, né, nessa cadeia. E, amados irmãos, essa inversão de valores na nossa sociedade de hoje vai atingir a todos nós. Os casais de mais posse não querem ter muitos filhos, porque diz que filho dá trabalho, né? E custa caro. Os casais de renda mais baixa, muitos deles querem ter mais filhos por causa da Bolsa Família, beneficiar da Bolsa Família. E tenha certeza, um dia, esse desequilíbrio vai ter sérias e graves consequências para toda a sociedade. Mas hoje, é cômodo para todos os lados, né? Então, vamos assim. Isso, amados irmãos, vem crescendo e muitas vezes nós não damos muita atenção, né? Na questão de gênero mesmo, né? A pessoa hoje pode escolher o seu sexo, né? Os governos estão incentivando cada vez mais a oportunidade dessa opção, e alguns até oferecendo cirurgias, né, para alteração. O SUS não atende nem sequer a doença do cotidiano, né? Vai ter que atender a essa questão também. Esse programa cresce, amados irmãos, dia a dia. E isso certamente não acabará bem, mas muitas vezes você tem dito: deixa como está, para ver como é que fica, né? Nós sabemos, a palavra do Senhor nós acabamos de ler, né? Só pode gerar filhos casais. Um homem com a sua mulher, mulher com mulher, o homem com o homem, não geram filhos. Quem inventou o casamento foi Deus. Deus inventou o casamento. Deus instituiu o casamento. E Ele celebrou o primeiro casamento, né, numa cerimônia lá no Éden. Adão e Eva. Essa ideia maravilhosa e necessária é a ideia do Senhor. E a finalidade é perpetuar a espécie e não exterminá-la. Mas nesse rumo em que a sociedade tem olhado, muitas vezes você olha e fala assim: não tem muito problema não. Mas você vai entender que no final de tudo é diminuir a população. A ordem que o Senhor deu, né, lá em Gênesis 1:28, qual foi? E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa foi a ordem do Senhor.
e eles deveriam, né, se multiplicar, encher a terra. Nos preocupa muito nessa questão, porque muitas vezes aqueles que são cristãos e que têm condições de ter filhos, né, e que têm condições e capacidade para ensinar, educar, principalmente nos caminhos do Senhor, não zelam por isso. Enquanto outros, né, querem fazer isso, encher o mundo. Casamento é tão importante, né, no reino de Deus, na vida da igreja, que Jesus fez o seu primeiro milagre onde? Num casamento. Foi no casamento que Jesus fez o seu primeiro milagre, né? De forma que o casamento, a família, é uma ideia de Deus. Foi idealizado por Deus. E o casamento é uma instituição divina. E é mantida também pelo Senhor, conforme João 2 nos ensina, que Jesus fez seu primeiro milagre num casamento. Se Jesus não estivesse chegado e não estivesse presente ali naquele casamento, aquela festa não teria continuidade, porque havia acabado o vinho. E Jesus deu continuidade àquela festa. E só Jesus pode dar realmente continuidade à festa dentro da família. Só Jesus pode dar continuidade à festa no casamento, porque foi Ele que criou o casamento. Lá em Eclesiastes 4:12, diz que o cordão de 3 dobras não quebra com facilidade. Olhando para o casamento, nós vamos dizer que cordão de 3 dobras, né, é Deus, o esposo e a esposa, firmados como uma família, para edificar-se um ao outro, não se quebra com facilidade. No texto, amados irmãos, que nós lemos, eu quero destacar aqui alguns ensinamentos para nós. Primeiro, é no casamento que Deus atendeu a primeira necessidade do ser humano, né? Que foi quando o Senhor olhou e observou, versículo 18, versículo 20 e 22. Versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois de ter criado todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom, né? Deus viu que tudo era muito bonito, né? De acordo com aquilo que realmente Ele havia criado. Mas lá em Gênesis agora 2:18, né? Deus olha e diz assim: não é bom. O que não é bom? E Deus diz que não é bom. Ele olha e vê que o homem está sozinho. Não é bom que ele esteja só. Viver só não é fácil, né? Alguns conseguem, mas viver só não é fácil, né? Os cônjuges que estão passando em conflito, às vezes, né, não analisam essa questão do viver só, essa vida solitária, né? Mas Deus, tendo misericórdia daquele homem que estava ali sozinho, fez cair o sono pesado sobre ele, né? E a Bíblia diz que foi tirada uma costela dele, né, fechado, e dessa costela o Senhor fez uma companheira para ele. O Senhor fez a sua esposa. Alguns estudiosos que falam na área de casais, né, analisam que Deus não foi tirado da cabeça, né, para que não fosse a função dela dominar o homem, né? Também nem foi tirado do pé para que ela não fosse pisada, mas foi tirado exatamente da costela, né, para revelar a responsabilidade que o homem tem para com a sua esposa, para com a sua mulher. E o trato também que precisa ter um com o outro na questão da igualdade, de um cuidar do outro, né? Não subjugar nunca, mas ser sempre companheiros, né? Cuidando sempre um do outro, né? Não são concorrentes dentro de casa, né? Mas são parceiros na vida, no cotidiano, né? Casamento não pode ser comparado com um jogo de tênis, né? Onde há uma disputa muito grande, um aproveita o erro do outro, né, para ganhar. Mas precisa ser comparado com o frescobol, né? Que é um esporte, né, onde é praticado 2 ou mais pessoas, né? Mas um procura sempre beneficiar o outro, né? Faz sempre jogadas para que quanto mais tempo jogando, né, eles desfrutem de um tempo junto, né? Então né, passa uma bola fácil para o outro, um não dificulta a vida do outro, né? Pelo contrário,
Um facilita a vida do outro, né? Nunca um é problema, mas sempre um é solução para a vida do outro, né? Deus, né, atendeu essa primeira necessidade do homem, para que ele não estivesse sozinho, tivesse condições de viver bem. Em segundo lugar, amados irmãos, no casamento nós entendemos a soberania de Deus, né? Foi Deus que escolheu o seu cônjuge, foi Deus que escolheu a pessoa para colocar do seu lado. Nós entendemos isso aqui quando Deus cria a Eva e traz e apresenta essa mulher para Adão, e ele diz assim, ó, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? E vai ser chamada de varoa, né? Veja essa alegria, né, de Adão em receber aqui a sua cara metade, né? Algumas vezes não fala cara metade, fala a tampa da panela, né? Achou a sua tampa da panela, né? Para outros é a costela perdida, né? Cadê aquela costela, né, que foi tirada, né? Você nasceu sem ela, você tem que encontrar a sua costela perdida. Isso aqui para os adolescentes, né, para os jovens, mas mais para frente, viu? Tem muito tempo ainda, viu? Tem muito tempo ainda, né? As palavras de Adão aqui, amados irmãos, no original, né, comunicam uma expressão de alegria, né? Eu creio que deveria ter sido mais ou menos assim, finalmente, né? Eu encontrei alguém que corresponde a mim, né? Alguém que se parece comigo, né? Alguém que me completa, né? Alguém que pode tirar realmente a minha solidão. Alguém que supre as minhas carências, né? Pela expressão dele aqui, ele disse, né, ela é bonita, ela é linda, é perfeita, né? É adequada para mim, né? Lá em Cantares 6:3, a esposa diz para o esposo, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Nessa questão de pertencer um ao outro, de se identificar um com o outro, né? Sentimento de pertencer. Isso é muito importante. Nós temos essa necessidade, né? No casamento e também na vida. Nós temos essa necessidade de nos sentir parte, né, da igreja. Nós nos sentimos essa necessidade de sentir parte da igreja, né? Membro da igreja. Necessidade de ser realmente servo do Senhor, de estar servindo ao Senhor. Temos a necessidade de ser membro da igreja e de sentir parte do reino de Deus. Já comentei com os irmãos, mas tinha uma pessoa que ela dizia assim, eu gostaria tanto, pastor, de orar como vocês oram, porque a convicção que vocês têm da presença de Deus é muito grande. A convicção que vocês têm, que vocês estão conversando com Deus, é muito grande. Isso faz para mim toda a diferença na vida de vocês. É verdade. Nós temos essa necessidade de nos sentir parte do reino de Deus, conversar com o Senhor, sermos realmente filhos e filhas de Deus, que têm intimidade com o Senhor nosso Deus, e dizer, eu pertenço à família de Cristo Jesus, né? Então, deveria ter dito, né? Essa é a pessoa que pode me completar, né? Que pode suprir aí as minhas carências. Nós podemos conviver e envelhecer juntos. Adão reconheceu que Deus tinha preparado aquela pessoa para ele. Em terceiro lugar, no casamento, né? Os cônjuges deixam seus pais para formar um novo lar. Bem, né? Aqui é a questão do cordão umbilical, romper o cordão umbilical, né? Para que possa se construir uma nova família, né? E este texto, amados irmãos, sobre essa questão, sobre essa visão, é tão importante que ela foi citada por Mateus e Marcos, e também Paulo falou a respeito desse assunto, né? Deixar o homem, a casa do pai, a casa da mãe, e se unir, né, para se formar uma nova família, né? Uma nova família sendo formada ali, né? Não que não esteja perto, né? Não que não possa conviver, né? Mas vivendo aquela vida onde só os dois desfrutam realmente da intimidade e da comunhão e do lar, só os dois ali, né? Tanto na dependência física, emocional e espiritual. Tendo essa separação também, né, física dos pais, essa separação emocional dos pais, rompendo com esse cordão umbilical, e também espiritualmente,
para que eles possam ter a espiritualidade deles e cultuar ao Deus, os dois, e buscam, quando se casam, a bênção do Senhor nosso Deus. É um deixar, né, esse espaço geográfico, né, a casa do pai, para viver com seu cônjuge em seu espaço, em sua família, em sua casa, né? Sentirem os dois ali donos daquele espaço, sem interferência de outros, né? Assumir a questão financeira, né? Onde agora os dois vão aprender a fazer contas juntos e saber o que entra na casa deles, e eles vão ter que viver e sobreviver com aquele salário ali juntos, né? Financeiramente, os dois, não mais tendo sustento, os pais, mas os dois podendo cuidar-se financeiramente. Crescerem juntos também em maturidade, né? De cuidado e zelo um para com o outro, responsabilidade, né? De cuidar um do outro, né? Saber que a principal pessoa na sua vida, depois que você se casa, é o seu esposo, né? Papai, mamãe, titia, tio, família, vem em segundo lugar. Primeiramente é o esposo, primeiramente é a esposa. Depois vem papai e mamãe, né? Primeiramente essa vida em dois. Também o cuidado emocional, né? A pessoa mais próxima agora não é papai e mamãe, né? Agora é o esposo e a esposa, né? Agora chega do colinho de papai, colinho de mamãe, qualquer coisinha que acontece, vai papai, vai mamãe. Não, agora você se casou, agora você tem seu esposo, é com ele, é com a sua esposa, você tem que conversar, é com ele que você tem que resolver, né? Aí se você não conseguir resolver em família, né? Aí você procura aquele que é o seu orientador espiritual, depois você vai para o seu pai e para a sua mãe, né? Lembro de uma pessoa passando por um problema muito sério, e ele me procurou, ele não é da igreja, né? Da nossa igreja, de uma outra igreja evangélica, mas pastor, eu vim aqui com o senhor, porque eu confio na sua pessoa, sei que o senhor pode me ajudar. Eu estou passando por uma situação financeira muito difícil, e disso depende o meu casamento. Mas eu vim conversar aqui com o senhor, primeiro com o senhor. Não fiz o casamento dele, né? Não era membro daqui da igreja. Ele veio para conversar. Aí nós conversamos bastante sobre o assunto, oramos. No final disse para ele: agora você vai fazer uma coisa, você vai procurar seu pai, sua mãe, você vai conversar com eles a respeito do que está acontecendo, porque esse é o terceiro caminho. Primeiro caminho, vocês dois, né? Segundo caminho, procurar aquele que pode te auxiliar espiritualmente. Em terceiro lugar, aí você procura seus pais, né? Você reconhece que recebeu alguém de Deus para cuidar, para ser cuidado também por essa pessoa. Você entende que não foi você que fez essa escolha sozinho, né? Mas que Deus estava também nesse negócio, que Deus preparou você para essa pessoa, preparou outra pessoa também para você, né? É sim, soberania de Deus. É Deus cuidando e estando presente em todas as coisas. Mas não lamente a vida, independente das circunstâncias. Ainda que não tenha dado certo, né, o seu casamento, carrega essa culpa. Deus sabe de todas as coisas. Os acidentes de percurso, né, e os desencontros também estão sob os cuidados de Deus. Olhe sempre para o Senhor e desfrute da graça e dos cuidados de Deus na sua vida, o seu glorioso amor, né? A palavra do Senhor nossos dias diz que se os meus pais, meus irmãos, meus amigos, meu esposo, minha esposa me desamparar, o Senhor me acolherá. Creia, Deus preparou. Mas se em algum caso não deu certo e por motivo N não foi possível, não carregue a culpa. Deus conhece, Deus sabe da sua situação, Deus sabe do que você viveu, do que você passou. Creia, Deus é o Jeová Jirê, é o Deus de todas as providências na nossa vida, e Ele nunca nos desampara. Ele cuida sempre de nós, independente da situação. Em quarto e último lugar,
No casamento, os cônjuges se unem, tornando-se uma só carne. Tornando-se uma só carne, né? Se beliscar num, vai doer no outro, né? A palavra unir aqui significa colar, né? Estar ligado de forma inseparável. E é no casamento, nem antes, nem fora dele, né? Que se deve acontecer essa experiência do casal, né? Através da intimidade física, que os dois se tornam uma só carne. Então, sexo no casamento, não antes do casamento, nem fora do casamento. Isso, amados irmãos, acontecendo, deve-se evitar até a última instância, para não permitir separação, né? Não deve ser o primeiro problema, nem o segundo as nossas medidas, segundo, né, as circunstâncias, mas sempre, se não der certo, não vai dar certo, mas vai ter ali a oração, os cuidados do Senhor, o nosso Deus, para que possam permanecer juntos sempre. Não vai ser, né, a questão do reclamar da sogra. Ah, essa sogra, muito ruim, né? Vai ser as dívidas também, né? Hoje muitos casamentos terminam por causa de dívidas, né? Até que as dívidas os separem, né? Muitas vezes problema na profissão, com as discórdias, outra pessoa, mas a palavra diz até a morte. Por isso o texto diz, né, lá no final, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque eles se conheciam. E olharam um para o outro e achavam que um completava o outro. Então não havia vergonha deles, mas havia sim um reconhecimento que essa é a minha parceira, esse é o meu parceiro, né? Não olhavam para as falhas nem para os defeitos, mas olhavam para aquele que poderia ser realmente, poderia suprir as necessidades, né, emocionais, físicas. Lá em Cantares, capítulo 4, verso 7, o esposo faz uma declaração para a esposa, dizendo: como tu és formosa, minha amada, em ti não há defeito. Então, é uma declaração muito forte, né? Ele diz: olha, minha amada, tem defeito em você, né? Não há defeito em você é perfeita, né? E para essa realidade de olhar um para o outro, né, e não ver realmente que existe dificuldade em estar junto, né, e sim se identificar, né? Versículo do capítulo de número 2, o verso de número 25, né? Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, eles estavam nus, mas não se envergonhavam, né? Se conheciam, eles se identificavam um com o outro, né? E lembrando que é nesta situação que nós olhamos também para a questão da multiplicação, né? Do ter filhos, né? É a partir desse relacionamento que então vem os filhos. E glórias a Deus pela vida dos seus filhos, né? Glórias a Deus pela sua família. E os filhos são bênçãos, né, do Senhor na vida do casal. Para os pais, né, os filhos são bênção. Para os avós, né, Elide, Ruth, né, que eles são avós aqui, o Dito, Roberto, né? Neto é só festa, né? É só festa, Elaine, né? Neto é só festa na vida, né, dos avós, né? E para os tios também é uma experiência muito, muito boa, muito aconchegante, né? E o salmista diz que os filhos são como flecha na aljava, né? São instrumentos de bênção, de defesa para a família, né? Porque é que no antigo Israel existiam famílias eram numerosas, né? Porque as famílias que montavam seus clãs e se defendiam. Então é necessário que tivesse bastante filhos, né? É necessário que tivesse bastante flecha na aljava para se defender do inimigo, né? Hoje famílias são menores. Conversei com a dona Dalva de manhã. Ela disse que ela esteve com uma pessoa que, conversando com ela, disse que teve 10 irmãos, né? As famílias de 10 são mais antigas, né?
mas eram pessoas que enchiam realmente a sua aljava, né? Tinha muitas flechas, né? Família é bênção do Senhor nosso Deus. Família é bênção do Senhor nosso Deus. Para concluir, amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o plano original de Deus não pode ser melhorado. Esse é o plano de Deus para a família. Que a família seja realmente bênção. Foi assim que o Senhor disse para Abraão: "Se tu uma bênção, eu vou estar com você." Então, as famílias cristãs precisam entender que elas são bênção, que você é bênção, que você está aqui para abençoar, que a sua missão é abençoar, é ser bênção dentro do seu lar e abençoar outras famílias, levando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses que nós falamos para os irmãos, amados, são os pilares aqui deixados para nós. Deus nos colocou na família porque nós temos necessidade de viver em família. Eu quero dizer uma coisa para você: você não está na família errada. Você está na família certa, independente do que tenha acontecido, independente do que venha acontecer, você está na família certa. O Senhor te colocou nessa família para fazer você ser feliz nessa família. Ainda que você diga, não pode ser, mas eu quero dizer que sim. Porque Deus o colocou nessa família porque você precisa de uma família, como Ele fez com Adão, lhe deu uma companheira, porque ele não podia ficar sozinho. Casamento, amados irmãos, é a soberania de Deus. Se você tem essa família, creia, é de Deus para você. Você deixou a casa do seu pai, da sua mãe para formar um novo lar. Foi para ser bênção, para se alegrar, para sofrer, mas para se alegrar, creia nisso. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para os seus filhos, se alegre com isso. Você se tornou uma só carne, foi para cuidar dessa pessoa que está do seu lado, para multiplicar. Lembro do irmão nosso aqui, Elias. Ele falou assim: pastor, eu tive 5 filhos. Se eu soubesse que eles seriam tão bons assim, eu teria tido 10. Que bênção que é essa, né? Você saber que você criou os seus filhos, você ensinou os seus filhos, e eles são bênção na sua vida. Eles são bênção na vida de outras pessoas. Então você fica imaginando exatamente isso, né? Você já imaginou? Se os 10 fossem iguais a esse? Você já imaginou? 10 Billy Graham, 10 Lutero, 10 Calvino, 10 John Knox, 10 John Owen. Pessoas a mais para abençoar, nós possamos ser essa família de Deus, criada para ser bênção, vendo debaixo da bênção, orientados pela palavra do Senhor nosso Deus, fortalecidos na palavra do nosso Deus, sabendo que nada pode nos separar desse grande amor de Deus, e vivemos realmente como famílias de Deus, debaixo da sua graça maravilhosa. Quando o homem interfere na ordem de Deus, ele sempre terá. Oremos para que Deus tenha misericórdia desse tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos celebrar a família, viver em família e lutar pela nossa família, pela instituição. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Mas eu não quero orar pedindo, quero orar agradecendo a Deus pela sua família. Você pode até dizer: ah, pastor, mas do jeito que está,
Não é família. Do jeito que está, não pode ser. Quero dizer para você que Deus está com você, dependente da situação na qual você está vivendo. Para a mudança e para a transformação, para viver realmente de forma saudável como família. Você tem que olhar para João 2, onde Jesus estava naquela festa de casamento e foi convidado para a festa de casamento. Você convidar Jesus para estar na sua casa. Você convidar Jesus para trazer vinho novo para o seu lar. Trazer bênçãos, milagres para dentro da sua vida. Você, esposo, cuidar da esposa, esposa cuidar do esposo. Filhos, amem e respeitem seus pais. Porque é mandamento com promessa. Filhos, sede obediente a vossos pais, para que tudo vá bem no Senhor. E os seus dias sejam multiplicados sobre a face da terra. Pais, cuidem de seus filhos. Não esqueçam de seus filhos em momento algum. No cuidado, no amor, no zelo, no carinho. Principalmente na oração. Orem por seus filhos. Você seja um pai, uma mãe conhecida de seus filhos por estar de joelhos, intercedendo por eles, orando por eles, clamando por eles. Tenha certeza, eles serão sempre flechas na mão do valente. Sempre serão pessoas abençoadas e abençoadoras. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero, Senhor, agradecer pelas famílias que se encontram aqui presentes e representadas nesta famílias, ó Pai, que foram constituídas pelo Senhor. Famílias, ó Deus, que foram, ó Deus amado, unidas através, ó Deus, do seu querer e da sua vontade, da sua soberana vontade. Quero, Deus, agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, de cada uma delas, Senhor. Pedir, ó Deus, Senhor, esteja visitando essas famílias nessa noite, para que, ó Deus, dentro desses lares, Senhor, possa estar sempre a paz, a alegria, a prosperidade, o cuidado de um para com o outro e as suas bênçãos. Olha, Senhor, meu Deus, pelas famílias aqui nessa noite, Pai. Quero repreender em nome de Jesus, Senhor, todo e qualquer seta que tem tentado, Senhor, roubar, quem tem tentado, Deus, tirar, que tem tentado, Deus, levar coisas estranhas para dentro do lar, Senhor. Repreender, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Declarar, Pai amado, que a nossa família, Senhor, é bênção do Senhor, que a nossa família é propriedade do Senhor, que a nossa família, Pai, é cuidada pelo Senhor, que a nossa família, Senhor, pertence tão somente ao Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. Cerca, ó Deus, cada família com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, Senhor. Coloca, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, os teus anjos acampados ao redor de cada família, Senhor, para dissipar, Senhor, meu Deus, toda e qualquer obra do inimigo, Senhor, para trazer, Senhor, meu Deus, sobre os teus filhos a bênção, a direção e a orientação do teu Santo Espírito, para que possam, Deus, cumprir o seu propósito, Pai, como família, Senhor, sermos bênção sobre a face da terra, Senhor, vivermos debaixo das suas bênçãos, nos alegrar, Senhor, meu Deus, uns com os outros e agradecer, Senhor, meu Deus, pelo pai e pela mãe, agradecer, Senhor, meu Deus, pelos filhos e vivermos, ó Deus, de forma que o teu nome seja exaltado e glorificado por nós, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero convidar os presbíteros